Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero ampliar o nosso repertório, os nossos horizontes sobre quando falamos em literatura. Porque pela primeira vez eu trago um mangá para o canal, mas não um mangá qualquer, e sim um mangá do subgênero Gekiga, que é um gênero clássico ali dos anos 60, um estilo de mangá voltado mais ao público adulto, um estilo de mangá tido como mais artístico, que queria justamente se diferenciar das obras da época, da indústria que estava sendo fomentada naquele momento e que hoje se tornou assim uma coisa gigantesca. Um mangá que é um clássico do gênero, um dos pioneiros desse Gekiga e que tem certa relação com a literatura, porque esse gênero, Gekiga, na verdade, ele é voltado para o público adulto, mas essa obra que eu escolhi, vocês já viram no título, ela faz parte de um outro subgênero que, na verdade, significa quadrinho do eu. Tem a palavra aqui em japonês que eu não lembro de cor. Um quadrinho do eu, em que as histórias elas têm um fundo verídico, mas que se mescla com a ficção, algo que já é bem conhecido na literatura, e na literatura japonesa eu tenho assim de mente o Declínio de um Homem, do Osamu Dazai, grande escritor japonês. Uma hora eu vou trazê-lo aqui porque eu gosto bastante. Mas temos vários outros exemplos desse tipo de literatura. Mas hoje eu vim aqui tratar de um mangá, esse gênero que foi assim tão influente na minha trajetória como leitor. Pois bem, hoje a gente vai conversar sobre O Homem Sem Talento, de Yoshiharu Tsugi. Bom, antes de falar sobre o mangá em si, eu vou conversar um pouquinho, brevemente, com vocês. Vocês que acompanham o canal semanalmente, vocês que são inscritos no canal, vocês que resolveram continuar aqui. Vocês não sabem, vocês não perceberam, mas nessa primeira semana de maio, nós completamos 2 anos do canal. E por mais que ele seja pequeno, no momento eu tenha apenas 341 inscritos, por mais que ele tenha pouquíssimos comentários, pouquíssimos views, não chegam nem a 100 views a maioria dos vídeos, eu agradeço a cada um que resolveu continuar por aqui, se inscrever no canal, a cada um que comenta, que compartilha os vídeos. Muito obrigado, porque falar de livros no YouTube é uma tarefa inglória. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não leem muito. E eu faço um canal sobre literatura em que os livros não são best-sellers. As pessoas não estão comentando, as pessoas não estão lendo. Eu faço vídeos sobre livros desconhecidos, ignorados, esquecidos. Eu faço vídeos sobre poesia, gênero que é infelizmente desconhecido ou, quando conhecido, menosprezado. Eu faço vídeos com no mínimo 20 minutos de duração, quando o padrão do YouTube é 10, 12, 15 minutos. Eu faço vídeos sem muitas edições, não fico chamando muita atenção. Eu não compartilho os meus vídeos aos 4 cantos do mundo. Eu envio só para as pessoas mais próximas ou em 2 ou 3 grupos de literatura no Facebook, que já é uma rede assim relativamente abandonada. Então, ter 2 anos de existência com algumas pessoas que seguem, que comentam, que prestam atenção no que eu, Carlos Siqueira, tenho a dizer, é muito gratificante. Muito obrigado a todos vocês. Pois bem, ditas essas palavrinhas, agora sim vamos comentar sobre esse mangá que eu adorei. Já vou deixar aqui de antemão dito. Recomendo a todo mundo. O Homem Sem Talento, de Yoshihiro Tsugi. Mas antes, vamos comentar sobre a história. Não. Antes de falar sobre a história, é preciso antes apresentar o gênero mangá, que muita gente pode não conhecer.
O mangá é o quadrinho japonês, um estilo de arte que é característico do Japão, lá do Oriente. Então, se aqui os nossos quadrinhos ocidentais nós lemos da esquerda para a direita, lá eles leem da direita para a esquerda. Se aqui os nossos quadrinhos são coloridos, lá os quadrinhos são em preto e branco. E isso se deve, assim, à origem do mangá, tá? Que foi popularizado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o papel era mais fino, mais poroso, para não gastar muita tinta, fazia-se em preto e branco, e nisso foi criando assim uma característica, uma identidade própria, que se tornou assim tradição. Pois bem, se aqui nós lemos, né, vou dizer, do começo para o fim, lá é do fim para o começo. Não é bem essa a ideia, tá? Mas, por exemplo, aqui é o começo do mangá, que para nós seria o fim num livro tradicional. E aqui você pega da direita para a esquerda. É isso mesmo, edição? É que tá ao contrário aqui, não estou chegando direito. É isso mesmo. Então essas são algumas características. E eu havia mencionado que este livro faz parte do gênero Gekiga, que é um estilo de quadrinho mais voltado ao público adulto. Um estilo clássico lá dos anos 60 e que tentava se diferenciar dos mangás que já estavam se popularizando na época, com Osamu Tezuka, considerado assim o pai dos mangás, e que fazia ele, Osamu Tezuka, obras infanto-juvenis, enquanto esse autor, Yoshihiro Tsugi e outros, não queria trabalhar com essa indústria. E por isso mesmo eles ficaram assim relativamente, num certo período, abandonados, esquecidos, jogados de canto, porque faziam coisas experimentais, faziam coisas mais sérias, mais adultas, coisas que a indústria não estava interessada naquele momento. Depois ela ficou. Né? E essa história aqui, O Homem Sem Talento, faz parte do quadrinho do eu, um subgênero. Tem aqui o nome, eu vou ler para vocês. Watakushi, quadrinhos do eu. São histórias que o autor colocava parte da sua vida. Era uma espécie de autobiografia misturada com ficção. Ele tinha liberdade para criar, mas aquilo que era criado tinha um fundo de realidade. E não foi diferente com essa obra em que o autor colocou muitas das suas frustrações e metáforas de coisas relativas, parecidas, que aconteceram com ele. Mas agora sim, qual que é a história? Bom, a história é muito simples, mas nem por isso deixa de ser reflexiva, crítica, pungente, poética. Bom, nós temos aqui um protagonista que na verdade é um alter ego do autor, que aliás eu tinha dito agora há pouco o nome errado dele. Eu tinha dito Yoshihiro, mas é Yoshiharu Tsugi. Isso aqui é que eu conheço tanto anime, tanto mangá, tanto autor, que já estou até confundindo esses nomes parecidos. Pois bem, continuando. Então nós temos aqui um alter ego do autor, um desenhista de mangá. Veja a metalinguagem, veja a construção das camadas desse livro, desse mangá. Metalinguagem, você sabe, é a linguagem que fala sobre a própria linguagem. Então aqui nós temos um mangá que fala sobre um personagem que desenha mangás. Mas que ele não desenha mais mangás, porque ele se recusa a compactuar com essa indústria que fica pedindo para ele fazer desenhos mais ocidentalizados. Não gosta muito assim da sua subjetividade artística. Fica pedindo para ele fazer aquilo, fazer aquela outra coisa, deixar de outro jeito. Ele não concorda, porque ele acha que a arte é assim uma coisa individual, subjetiva, que não aceita muito opiniões alheias. E por isso ele recusa trabalho. Mas ele tem uma mulher, ele tem um filho. Como é que ele se sustenta, então? Bom, a mulher passa o dia inteiro entregando, se eu não me engano, jornais, junto da criança. Um filho que, aliás, tem asma. Acho que é asma, né? Ele tem falta de ar. Então, assim, uma pobreza muito grande. E o que ele faz para se sustentar?
ele vende pedras. Ele assim escolheu esse ramo que de algum jeito ele conheceu, achou que, como não precisa de muito dinheiro, quer dizer, não precisa de nada para investir, ele vai lá no rio, pega pedras, nomeia e coloca para vender. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho que ele escolheu para ele. E ninguém compra essas pedras. Porque fala assim, essas pedras você pegou aonde? Peguei aqui no rio. Mas qual a diferença da sua pedra para uma que eu pego? Uma pedra qualquer que eu pego aqui. Eu peguei as melhores pedras. Eu peguei as pedras mais bonitas. Eu fiquei 2 anos escolhendo as melhores pedras. E aqui começam, né, as reflexões. Isso aqui é um mangá extremamente reflexivo, tá? Por isso que eu trouxe para o canal. Ele é diferenciado. Porque o que nós temos aqui? Nós temos já uma reflexão sobre o que é a arte, porque o cara se recusa a fazer mangás, porque ele não concorda com os pitacos que a indústria fica dando sobre a obra dele, que é uma coisa assim individual, subjetiva. Ele não faz para agradar o público, ele tem que estar contente com ele mesmo. Então já começa aqui uma das reflexões. Em seguida, essa questão das pedras. Porque por que eu vou comprar uma pedra sua se eu posso pegar uma pedra do rio? Não, mas eu escolhi as pedras durante 2 anos. Então aqui a gente tem uma reflexão sobre a subjetividade que cria a própria arte. Porque ele pega uma pedra e coloca um nome. Ele pega uma pedra assim, meio retangular, e coloca lá, Banco da Solidão. Você percebe que, no fundo, a gente está pensando sobre o que é arte. E o que é arte, na verdade, é a transformação, a materialização da subjetividade alheia, da subjetividade do outro. Porque, bom, uma pedra é uma pedra, mas a partir do momento que eu coloco um nome nessa pedra, Banco da Solidão, montanha, não é montanha, é só uma pedra. Mas o que eu estou comprando aqui? Eu estou comprando a pedra? Não, estou comprando a pedra, mais a sugestão subjetiva do outro, que foi construída ao longo dos anos. Ele ficou 2 anos escolhendo. E as pessoas não valorizam. Inclusive, uma das pessoas fala assim, olha amigo, eu acho que esse lugar que você escolheu para vender as pedras, na beira do rio, onde qualquer um pode pegar, não valoriza o seu trabalho. Se você tivesse colocado essas suas pedras num museu, numa loja de antiguidades, elas poderiam valer mais. Você não acha? E aqui nós temos uma nova reflexão, que a arte, para ser arte, muitas vezes depende do local onde ela está inserida. Então, por exemplo, nós conhecemos, né, esses quadros famosos que estão nos museus, que estão nas lojas de antiguidade, e que muitas vezes é uma coisa abstrata, ninguém consegue entender, uns rabiscos, mas que por ter sido feito por alguém famoso, alguém conhecido, alguém renomado da área, vale milhões. Agora, se o mesmo desenho, se a mesma pintura tivesse sido feito por uma criança, ou por Carlos Siqueira, não valia nada. O que é arte, então? É o objeto em si? Ou é o objeto feito por tal pessoa e inserido dentro de tal local? Fica aí a reflexão. Por que que o nosso protagonista tem as suas obras desvalorizadas? Será que é porque os seus quadrinhos, os seus mangás não estão em um meio, numa época que os valoriza? Será que essa geração nova, daqui a pouco a gente fala sobre isso, essa geração nova não tem os mesmos valores, não tem as mesmas influências, não tem a mesma trajetória para valorizar a sua arte? E a gente pode pensar em outros âmbitos também. Quantas vezes nós não somos valorizados porque não estamos em meios que nos valorizam? E a gente fica se sentindo mal, quando na verdade a gente só deve mudar de ares. E a gente pode pensar ainda em outros âmbitos. Se a gente pensar na questão amorosa, quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas nós gostamos, quantas pessoas gostam de nós, mas nós não damos valor, as pessoas não nos dão valor. Por quê? O que é isso? É você estar em relacionamento com quem te valoriza. Não adianta ficar remando contra a maré. Você tem que entender o seu contexto. Acontece que nosso protagonista não entende.
Ele não percebe que no local onde ele instalou a sua barraquinha, ele não vai vender, ninguém compra. A gente pode pensar também, né, em como que esse negócio de vender pedra, o que é a pedra, né? Essa coisa dura, difícil, ao mesmo tempo, às vezes, desvalorizada. O nosso protagonista é uma pedra na sociedade. Ninguém está nem aí, ele é igual às outras. Meus amigos, a gente pode pensar nisso também. Pois bem, então o nosso protagonista, ele não entende a sua realidade. E aí, ele é desvalorizado em tudo, gente. Assim, é uma coisa muito forte, muito pungente, muito triste, que a mulher dele vive destratando-o. A mulher dele, que aliás, nos 3 primeiros capítulos, não aparece o rosto. Ela só é olhada, só é vista de costas. Só vamos ver o rosto dela quando ele sugere uma viagem. Interessante a gente pensar nisso também. Como que as pessoas só se revelam, só se mostram quando podem aproveitar alguma coisa. A mulher dele passa por ele na rua e não fala com ele. Tem vergonha. O chama de parasita. Ele tem um filhinho, uma criança, e o filhinho chega assim: "Meu pai, o que é parasita?" "Ah, parasita, filho, é uma pessoa que se aproveita dos outros." "Onde você aprendeu essa palavra?" "A mamãe disse que você é um parasita." Meus amigos. Ele fala, triste, né? Esse aqui é um mangá muito triste. "É verdade, filho. Eu sou uma espécie de parasita mesmo." "Mas será que é?" Por que ele é um parasita? Tudo bem, a mulher trabalha. E ele, não, a mulher que sustenta a casa. Mas se a gente pensar numa questão assim, mais ampla, maior, no mundo, ele não se aproveita de tudo que o mundo nos dá. Na verdade, ele como artista, a gente pode pensar nisso. Ele como artista dá muito mais ao mundo que não valoriza o nosso trabalho. Quer dizer, o trabalho dos artistas. Eu me coloco nessa categoria porque eu escrevo versos também, né? Aliás, já fiz um vídeo aqui sobre 3 poemas sobre a pandemia e eu apresento um poema meu. E os artistas são desvalorizados. Inclusive, na pandemia, muita gente da direita brasileira desvalorizou, ficou a vida inteira falando, né? Esses artistas não fazem nada, Lei Rouanet, nem sabe o que é, né? Lei Rouanet não fazem nada, né? Mas chegou na hora da pandemia, de ficar trancafiado, ficou ouvindo música. Quem faz a música? É o artista, né? Ficou vendo filme. Quem é que faz o filme? O artista, né? Ficou vendo série? O artista, né? Ficou vendo desenho? Quem é o artista? Tudo é o artista, né? Então nessas horas precisa, né? E muita gente não paga pela arte, né? Não compra o livro, lê PDF falso, não compra CD, não vai a show, não vai a cinema, pega tudo grátis, né? Então quem são os parasitas? A gente pode pensar nisso também, meus amigos. E esse é o nosso protagonista, um homem que não se encaixa na sociedade em que vive, é uma pessoa alheia ao mundo, ele que não aceita fazer os mangás como estão lhe pedindo, mas que também não quer entrar num trabalho fixo. Ele achou essa informação sobre vender pedras, viu que não precisava investir nada, achou que era uma boa ideia. Ele que não entende bem como funciona o mundo, principalmente o mundo contemporâneo dele. Porque os artistas, muitas vezes, são assim pessoas muito criativas e que, infelizmente, não se encaixam bem na sociedade também. E com esse protagonista aqui não é diferente. Ele tem ideias mirabolantes, mas que não são práticas. E nesse mundo que valoriza o pragmatismo, essas pessoas, esses artistas, são tidos como inúteis. Porque qual a utilidade no que ele faz? De novo a questão lá do pessoal da direita lá, né? Enquanto não estava precisando da arte, eram inúteis. Depois se precisa, os artistas, né? Pois bem. E ele é chamado de inútil. E ele aceita. Inclusive ele aceita tudo. Ele é um camarada assim que a gente pode pensar nisso. Ninguém compra as pedras dele. É como se ele fosse uma pedra. É como se ele já fosse parte do cenário. É como se ele tivesse sido objetificado. E nesse mundo capitalista, as pessoas são objetificadas. As pessoas são transformadas em objeto. As pessoas têm um valor dado pelo capitalismo, não por elas mesmas. Porque quando você foge do padrão, você é desvalorizado. E no final das contas todo mundo vira anônimo, né? Meus amigos. Pois bem, então essa é a vida do nosso protagonista.
E ele tem ideias assim mirabolantes. Ele pensa em fazer uma ponte que leve de um lado do rio até o outro, para que as pessoas paguem e ele tenha uma rentabilidade. Ele corta o cabelo com dó, ele fala, bom, estou desperdiçando cabelo, o que eu posso fazer para reaproveitar, para gerar dinheiro? Você percebe que o dinheiro está em tudo aqui. E é isso o que deixa o protagonista triste, porque ele vive na pobreza. Aliás, não só ele, como todo mundo que aparece ali. Nossa, eu mencionei a viagem que eles fazem atrás de pedras, eles falam numa pousada, e assim, é uma coisa precária, né? E aparecem outras pessoas ali, aparece um monge que ele faz uma reflexão também. Nossa, esses monges ainda existem, né? Esses monges não trabalham, esses monges pedem dinheiro. Esses monges é como se fossem mendigos. Esses monges é como se fossem inúteis para a sociedade. E a mulher dele fala, é igual você. O que você faz? Então é assim, são diálogos simples e cortantes. Tem outro momento também que ele está conversando aqui com um vendedor de livros, que é outro cara também assim marginalizado, um cara assim que a gente não sabe se ele se faz de doente ou se ele realmente é doente. Ele trabalha deitado. Os livros estão ao redor e ele fica deitado lá no meio lá. Ele fala, tem esse livro? Tem. Tem esse livro? Não tem. Né? Ele nem se levanta. E ele tem um diálogo com esse vendedor de livros e ele vai sugerir a leitura de um poeta para ele. Ele fala, então, né? Ele conta sobre a vida dele, eu vim de outra cidade, e aí eu subi de lá, e é muito comum isso, né? Que as pessoas sumam, as pessoas desapareçam do seu local, e quando vai ver, a pessoa está fazendo outra coisa, nada a ver com a vida antiga dela, em outro. Mas por quê? Muitas vezes nem tem explicação. Então, por exemplo, é mencionado lá uma pessoa que era renomada e que abandona a sua vida para virar poeta, andarilho. E o vendedor de livros fala, você é parecido com esse personagem, né? E eu? É, porque você esconde o seu talento. E se você esconde o seu talento, é como se você não existisse. É como se você fosse um inútil. O nosso protagonista só fica pensativo. E várias vezes isso aparece aqui. E aí eu falei dos diálogos, né? Que são cortantes, embora simples. Ele fala, não, eu me esforço, eu vendo minhas pedras. Ele fala, você já vendeu alguma pedra? Não. Então, se você é um vendedor e não vende, é como se você não tivesse feito nada. Não, mas eu me esforço. Será mesmo? Ou será que você está tentando se enganar? Meus amigos. Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas que fingem, tentam se enganar. E muitas vezes somos nós mesmos. A gente não quer aceitar uma realidade e inventa desculpa. Inventa história. Inventa uma justificativa injustificável para valorizar o que nós queremos, né? Que muitas vezes é algo desvalorizado. Meus amigos, então quantas questões nós temos aqui nessa obra curtíssima, tá? É volume único, que os mangás, né, que geralmente são famosos, são vários volumes. Isso aqui é volume único, começa e termina, recomendo bastante. O Homem Sem Talento, tem vários outros personagens que aparecem aqui, tem um vendedor de pássaros que vende na ilegalidade, faz críticas, né, aos compradores, porque eles só procuram pássaros assim ocidentais, que são mais fáceis de serem criados. Os japoneses não, os pássaros, as aves japonesas dão mais trabalho. Elas são não tão chamativas quanto as ocidentais. E tudo isso aqui é metáfora para o momento que o protagonista, que na verdade é um alter ego, estava vivenciando, né? As pessoas estavam valorizando mais a arte ocidental. Por isso que ele parou de desenhar. Isso aqui é ele mesmo. Eu fiquei reparando aqui porque a aparência do nosso protagonista parece muito George Orwell. Uma hora eu vou trazer o Orwell aqui pro canal, tá? Não sei se dá pra ver. Esse é o protagonista aqui, ó. Uma hora eu vou trazer o Orwell pro canal. Orwell, que aliás também viveu na pobreza, viu? Meus amigos. Inclusive essa página que eu mostrei, nossa, é o final de um capítulo.
que assim ele sobe, o protagonista ele sobe num lugar alto, ele faz um movimento como se fosse voar, porque ele tinha ouvido uma história de um vendedor de pássaros que acabou se suicidando. Chegou num ponto alto e se jogou com seu voar e na verdade morreu. A gente não sabe se ele faria o mesmo, porque o filho dele aparece no momento e fala: papai, vamos para casa, né? E aí ele desce do lugar. Inclusive esse filho dele aparece sempre esfarrapado, todo sujo, uma tristeza, uma pobreza. Ele aparece várias vezes em momentos que o pai poderia fazer algo errado. Tem um momento aqui que aparece uma mulher que está chamando ele para dar uma saidinha, e aí a gente não sabe se ele iria ou não, mas aparece a criança, papai, vamos para casa, e a mulher vai embora, com raiva. Essa criança assim que está sempre chamando o pai para voltar para casa. Tem um momento também muito doloroso que ela chega e fala: papai, eu vou te ajudar aqui, olha, escolhi umas pedras para você. A criança inocente que não sabe, não tem noção do que é valorizado, o que não, o que é arte, o que não é, né? O que é artístico ou não, mas ela está tentando ajudar, né? Mas é triste porque ela não sabe, mas ela tenta. Mas quando você não tem conhecimento e tenta ajudar, muitas vezes essa ajuda não é bem-vinda. Inclusive, muita gente diz que essa é uma ode ao fracasso. E eu discordo totalmente disso, porque se você pensa isso, significa que a sua interpretação já está atrelada a o que é sucesso na ideologia capitalista moderna. Então, as pessoas que aparecem aqui, não é que elas são valorizadas porque elas são pobres, porque elas são fracassadas para a sociedade. Não, não. As pessoas que aparecem aqui e que são, de certa forma, valorizadas, o são porque o que elas fazem tem um sentimento íntimo, tem um sentimento artístico, algo valorizado que não é mais pertencente, não era mais pertencente àquela época. Então nós temos o vendedor de pássaros, nós temos o vendedor de antiguidades, nós temos esse mangaká, nós temos um poeta que no final da vida aqui ele é desvalorizado também. Então você percebe que a arte é desvalorizada. E o autor não faz uma ode ao fracasso, ele faz uma ode ao artístico, à arte. Mas que nesse mundo, infelizmente, poesia, mangás assim mais profundos, não são dados a devida atenção. Meus amigos, bom, essa foi a minha indicação de hoje. Fiz um vídeo absurdamente longo, como quase sempre, e de novo essa moto. É isso, recomendo a todos. Para. Gente, depois que eu terminei de gravar o vídeo, é que eu lembrei de dizer algo que eu sempre me esqueço e que, por isso mesmo, me faz um mau youtuber. Todo vídeo que eu faço, na descrição eu coloco o link ou os links da obra analisada e das mencionadas. E caso você queira e possa comprar através desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Então, esse é o recado. Link do O Homem Sem Talentos na descrição do vídeo. Se você assistir qualquer outro vídeo, sempre vai ter link. Inclusive, não precisa comprar o que eu recomendo. Só de você entrar na Amazon e comprar, através do meu link, qualquer coisa, ração para gato, geladeira, foice. É que eu comprei uma foice um dia desse na Amazon. Você ajuda o canal com uma pequena comissão. Esse é o recado de hoje. E de sempre! O Homem Sem Talento, de Yoshiharu Tsugi. Esse livro ele foi publicado pela editora Veneta. Capa dura, um acabamento bom, tamanho grande, assim. Gostei, recomendo demais, assim. Um mangá profundo, um mangá único, um mangá maravilhoso. Fica aí a indicação, esse foi o meu vídeo de hoje. 2 anos de canal! Ó, se você quer valorizar o canal, dê uma curtida, faça um comentário, recomende para outras pessoas, compartilhe, né, os vídeos, o canal, tudo.
Senão eu vou abandonar tudo igual o cara que não vou mais fazer vídeo, hein? Vou vender pedra. Ai, ai. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Olha, eu nem vou falar como que termina o mangá para não dar spoiler. Mas assim, é um final sugestivo. Um final em aberto. Um final interpretativo. Fica aí a reflexão para quem lê. Não vou falar mais porque já falei horrores, né? Mas olha, eu achei um final assim magistral. Você não sabe, mas eu coleciono pedras. Toda vez que eu vou para minha cidade natal, Afogados da Engazeira, Pernambuco, eu trago de lá uma pedra. Mas assim, uma pedra que eu escolho com esmero, uma pedra bonita. Vou mostrar para você uma pedra redondinha. Olha que coisa linda. Aí minha irmã, que não tem senso estético, não tem noções assim do artístico, quis me imitar. Falou, eu trouxe uma pedra linda também. Olha a pedra que a menina trouxe, uma porcaria, pedregulho. Nem é redonda, nem é quadrada, nem é retangular, nem é um losango. Uma coisa toda disforme, uma coisa assim feia, horrorosa. Né? O que é isso? Né? É a pessoa que não tem senso artístico, não tem senso estético. Coisa linda a pedrinha que eu escolhi, olha, parece um ovinho. Vou começar a vender pedra também, hein? Você não vai comprar não? Não, mas você não sabe. Mas eu vou a diversos eventos de animes, mangás, cultura japonesa. Eu já paguei para ser desenhado em estilo mangá 2 vezes. A primeira eu peguei o desenho e coloquei num quadro. Ficou muito bonitinho. Ficou igual a mim, né, moleque? E a segunda vez está aqui ainda. Ó, na época eu estava com o cabelo um pouquinho maior e sem barba. Né? Eu vou colocar no quadro também. E vou colocar como capa do vídeo, hein?